Mateus 28:18, né? Toda autoridade me foi dada dos céus da terra, portanto, vão, e a gente usou muito o id, que não é id, ali é indo. Isso. Hoen aparque, ho akekoemin, ho heurakamin toys of time remon. Oetiasamet kaires remon, epsilafesan periton logon zoes. O que era, desde o princípio, o que tocaram as nossas mãos, o que os nossos olhos viram. Isso aqui tudo tem tempos verbais, né? O que apalparam as nossas mãos a respeito da palavra da vida. Então, por exemplo, aqui, ó, logo tes zoes. Isso aqui tem o vocábulo logos, que é palavra, mas você tem um sufixo, que é u, que é uma declinação que muda completamente o sentido. Por exemplo, no grego, quando você pega a palavra logos, palavra, logo, da palavra, logo, para a palavra, logon, ó palavra. Isso é uma declinação, ela vai mudando o sentido por conta do sufixo no final. Ok. Aí eu vou te dar uma hora para você entender, já entrando na questão aqui da língua. A língua grega, do grego koiné, ela não precisa de preposição. Hoje, o grego atual, ele usa a preposição, mas naquele tempo não precisava. Quando alguém põe a preposição, é porque o foco é na preposição. Então, quando a palavra diz assim, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, esse da hora, como eu te expliquei, não precisava usar uma preposição, mas ele usa uma preposição ex, que significa de dentro para fora. Obrigado. Isso significa que o autor, né, que foi no caso ali de João, quis dar uma ênfase na preposição que significa de dentro para fora. Por exemplo, a palavra êxodo. Êxodo, rodós, é caminho. E ex para fora. Êxodo é saída. Quando ele usa essa preposição ex, em qualquer língua, é para fora. Ok. Exit. Vem tudo grego aqui. Então, por que ele usou aquela preposição? Porque ele quer dar uma ênfase que ele não vai guardar na hora, mas ele vai guardar da hora. E daí vem a ideia do arrebatamento, que é arrancar o indivíduo do lugar onde ele está. Entendi. Eu vou dar um outro exemplo de uma coisa que eu descobri no meu seminário. Eu creio na eleição, creio em tudo isso, tá? Mas o texto de Efésios 2:8 diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. O que é o isso? Exatamente, essa é a grande pergunta. Então, o meu grande professor, Carlos Oswaldo, a pessoa mais inteligente, mais brilhante que eu conheci, ele dizia que era fé. Aí Então, a fé não vem de vocês, a fé é um vem dom de Deus. Aí eu falei, mas o senhor não ensinou a gente que os adjetivos, os pronomes, eles têm que concordar com o substantivo em gênero, número e grau? Gênero, masculino, feminino ou neutro. Número, plural ou singular, né? E grau, aquelas declinações que eu te falei. Claro. Eu falei, mas espera lá. Graça, caris, é feminino. Pela graça, caris, sois salvos. Por meio da fé. Fé é pistes, também é feminino. Agora, esse pronome aqui, isto, é neutro. Ele falou, opa. Foi desse jeito. Ele falou isso? Foi. Ele falou, não pode ser nem a fé e nem a graça. No texto é impossível. Aí eu perguntei, mas o que é então? Ele falou, a salvação. Porque os seus salvos estava no particípio neutro. Então, aí você percebe que a teologia ela é respaldada pela língua grega. Entendi. Porque é mais ou menos como você dizer assim, pela graça sois salvos por meio da fé, e este não vem de vós. Não pode ser este se os dois ali são femininos.
Entende? Então isto, e a língua grega ela tem uma particularidade que não importa onde o pronome está. Você sabe a quem ele está ligado pelo grau. Entende? E sabe também a quem ele está ligado pelo gênero, se é masculino ou feminino. Então eu descobri uma coisa que eu não tinha nem a resposta, mas eu sabia que não podia ser nem graça e nem fé. Quando eu falei, mas espera lá, eu falei, sabe, inocentemente, eu estava no segundo ano de grego. Você não estava tentando criticar Calvino, né? Percebendo que tinha alguma coisa errada. Ele falou, opa. Eu falei, o quê? Ele falou, não pode ser a graça e nem pode ser a fé. Eu falei, mas então o que é? É a salvação. Então esse texto seria melhor traduzido: pela graça sois salvos por meio da fé, e a salvação não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu continuo crendo na eleição, mas você não pode usar esse texto para dizer que Deus dá fé para um e não dá para o outro. E como você entendeu outros textos, e provavelmente corretamente, quando você vai para esse já é tendencioso. Né? Você já força ele. Claro, você pega um calvinista, uma pessoa de teologia reformada, ele vai falar que é fé. Mas ele era reformado até o último fio de cabelo. Mas por ser honesto e ser professor de grego, ele falou, não pode ser. Muito bom. Nesse texto não se respalda. Eu vi um comentarista falando uma vez, eu vou confirmar então agora aqui com alguém, que Mateus 28:18, né? Toda autoridade me foi dada, céus da terra, portanto, vão, e a gente usou muito o id, que não é id, ali é indo. Isso. É verdade? Não é um imperativo. E muda tudo, né? Vão indo. Então, indo, façam discípulos. Enquanto vocês estão indo... Porque por muito tempo a gente falou assim, então, viver o id, eu tenho que ir para outro país. Porque não é assim, né? Você vai sair daqui para cumprir o seu propósito lá. Não, você vai cumprir aqui. Então eu vou na padaria, faço discípulos. Exatamente isso. Muda tudo, né? Totalmente. Muito legal, muito legal. Eu vi uma vez um professor, um mestre, falando assim, entre... Acho que não é para eu falar isso. Eu vi uma vez um mestre, um professor falando assim, entre estudar línguas originais e contexto, estude contexto, que vai te ajudar mais a entender as escrituras do que línguas originais. Você concorda com essa afirmação ou não? Se você perguntar para a grande maioria das pessoas, eu concordo. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter acesso. Para você estudar o grego é muito mais difícil do que o hebraico. É mesmo? É mais? Muito mais. O hebraico é mais previsível. A gramática é mais... não tem muitas exceções. O grego é difícil. Você tem que ter facilidade para línguas e tem que estudar para valer. Eu estudava para valer, entendeu? 3, 4 horas por dia quando eu estava no seminário. A grande maior parte das pessoas não terá. Porque você estudar para só dar uma lidazinha... não vale a pena, né? É perda de tempo. Eu sempre digo, para algumas pessoas que vão estudar inglês, estudando 2, 3 vezes por semana, eu falo, não perde seu tempo. Ou você vai estudar todo dia, porque língua é igual uma criança que aprende a falar. É todo dia. Não tem essa de estudar 2 vezes por semana. Ou você vai estudar todo dia para valer, ou você vai perder seu tempo. Agora, estudar o contexto, qualquer um pode aprender. Na verdade, não é só o contexto, é estudar os métodos de estudo bíblico, a hermenêutica, né? Como é que eu leio um texto, as perguntas de observação, quem, o quê. Porque na ocasião, eu acho que o que ele estava querendo dizer era, beleza, eu sei o original, eu sei, agora eu li exatamente o que está falando, mas se eu não souber que contexto aquela frase foi dita, eu vou de novo errar a interpretação e a hermenêutica trazer a aplicação. A primeira coisa que a gente tem que saber é que quando uma carta foi escrita, ela foi escrita por inteiro. Não tem versículo. Não tem essa coisa. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar com o Carlos Oswaldo, ele dizia, você tem que ler a carta inteira. Numa sentada. Numa sentada. E ele mandava você ler 20 vezes. É mesmo? Eu tive aula de Efésios, eu tinha que ler, tinha que decorar Efésios. Eu decorei o livro de Efésios na época do meu seminário. Então ele falou, você tem que ler 200 vezes, porque tudo está ligado. O autor, no caso Paulo, ele escreveu com começo, meio e fim, e o texto tem que estar ligado ao contexto, senão você perde o fio da meada. Então é muito importante você entender o contexto, é a coisa mais importante. Uma coisa muito simples que eu aprendi foi até com Gordon Fee,
Você lembra o livro Entendes o que Lês? Acho que eles até usavam. Sim, sim, né? Gordon sim. Fee. Ele fala assim... Não lembrava o autor. Uma carta, quando você tá... É mais ou menos assim. É como se você estivesse na minha frente e você atendesse uma ligação. E aí você começa a falar com a pessoa. Então, eu ouvindo o que você está falando, eu preciso deduzir o que a pessoa perguntou. Exatamente. Né? Então, porque a carta é sempre resolvendo um problema. Então, eu preciso ler a resolução do problema e falar qual era o problema. E aí eu vejo quando que esses problemas aparecem hoje no nosso contexto. Então, ver as respostas de Deus para isso é uma das coisas mais importantes. Eu sempre digo que toda vez que você vai ler um livro da Bíblia, uma carta, você tem que ter um comentário. Você tem que saber para quem ele foi escrito, por que ele escreveu aquela carta, né? Qual é o tema central. E se respaldar naquilo que a igreja vem construindo há 2000 anos, né? Exatamente. A gente não precisa inventar a roda, né? Exatamente. A gente tem história da igreja. E para alguém que estuda línguas originais e estudou muito, qual é a versão que você mais gosta, a tradução que você mais gosta da Bíblia em português? Você acredita que não existe nenhuma que eu ache perfeita? Porque todo tradutor é um traidor, né? Eu vou te dizer uma coisa. As traduções em português são muito melhores do que as em inglês. É mesmo? Putz. Às vezes eu ouço eu ouço muitos pregadores porque eles viajam na maionese. É mesmo? Às vezes eles falam, existem textos no inglês que você vai ver no original, tem nada a ver. Eu estou falando de grandes pregadores, não vou citar aqui, porque. Entende? Mas gente que eu admiro, que prega calibre. bem. Mas pega um texto que a palavra não existe. Aí você chega no português, o português está mais correto. Olha só. Mas Entende? você acha que é um zelo ali maior? Não. Ou o português é uma língua que exige mais? Eu acho que o fato, né, principalmente do Novo Testamento, ter sido em grego, e o grego ele é mais próximo do latim do que das línguas saxônicas, eu acho que o tradutor para o português, ele tem mais facilidade de se aproximar do texto, isso é um chute, sim, tá? Sim. É uma suposição, né? do que, por exemplo, uma pessoa que fala uma língua completamente diferente, que não, embora o inglês também tenha raízes latinas, mas é muito menos do que o nosso português. Mas né? Vou forçar ainda a pergunta. Tá. Mas quando você não está lendo no original, qual que geralmente você usa? Olha, eu sei que todas vai ter suas falhas. Eu até hoje não acostumei ainda com essas versões modernas, tá? Embora eu reconheça que é necessário. Eu tenho usado essa Bíblia Almeida corrigida. A ARC? Essa aqui, ó. Bíblia Almeida revista e atualizada. ARA. Com números strong. Essa é maravilhosa. Meu Deus. Que é do Olive Tree, né? Olive Tree. Tanto que você abriu ela nos originais, é no Olive Tree? Tudo Olive Tree. Dá pra você comprar grego e hebraico? E eu tenho grego e hebraico aqui. Legal. Porque essa é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Como eu te disse, eu leio bem, mas eu me esbarro. Aí você vai, clica na Eu palavra. clico e abro, vejo o que está dizendo, né? Muito legal. Galera, obrigado pela confiança. Se gostou, deixa seu like. Compartilha. Inscreva-se e ative as notificações.